E eu gostaria de ler com você em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. E o versículo 3. Aleluia, Jesus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. Aleluia. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todo aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Amém? Podeis vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós servimos a um Deus que Ele trabalha de uma forma muito especial. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a minha, Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe o que eu e você precisamos. Antes mesmo de nós pedirmos a Ele, Ele nos conhece e Ele sabe o que nós precisamos. E lendo esse texto aqui, meditando nesse texto, o nosso Deus é aquele que Ele chega na hora em que os recursos se acabam. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não tem mais jeito, é nessa hora que o nosso Deus se apresenta e mostra quão grande é o seu poder, quão maravilhas Ele faz. Ele supre necessidades, Ele entra com providência, porque todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Quem sabe olhando para a circunstância da sua vida, você não vê mais a solução. Quem sabe olhando para a sua situação, você não vê mais um recurso. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele entra e mostra que Ele é fiel e que Ele trabalha do jeito que Ele quer. Aleluia. E lendo esse texto aqui, fala sobre o profeta Eliseu. Eliseu era um profeta em Israel, homem cheio da presença de Deus, sucessor de Elias. Eliseu, irmãos, aonde ele passava, ele fazia diferença. Sabe por quê? Porque ele era um homem direcionado pelo Senhor. Ele era um homem, aleluia, cheio da presença de Deus. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós nos deparamos com um crente cheio da presença de Deus. Quando nós se deparamos com um servo cheio da presença de Deus. Porque um servo cheio da presença de Deus, ele tem intimidade com o Senhor. Eliseu aqui nesse texto, ele tinha intimidade com Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Deus falava com ele e ele ouvia a sua voz. E o texto vai nos dizer, o texto nos diz, que aqui havia uma mulher. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas a Bíblia diz que ela era viúva. Aleluia. E essa mulher, ela veio perder o seu marido, o seu companheiro, o seu conselheiro, aquele que estava com ela a todo momento. Quem sabe, na hora que o marido parte, na hora que ele se foi, o desespero veio ao seu coração. Quem sabe por um momento ela achou, os recursos se acabaram. Agora o que é que eu vou fazer? O que vai ser de mim agora? O meu esposo se foi, o meu companheiro se foi, o meu amigo se foi.
Aleluia. Mas ela se lembra do profeta Eliseu, um homem cheio da presença de Deus. Aranassorevácia. E essa mulher havia perdido o marido. Ela tinha 2 filhos. O seu marido morre. Ela tem os 2 filhos. E agora, o marido se foi, deixou a ela uma dívida. Ele deixou a ela uma dívida. Imagina como fica o coração desta mãe, sem saber o que ia fazer, sem o seu marido, e agora com os seus filhos, com o risco dos credores vir e levar os seus filhos como escravos. Imagine o coração desta mãe. Imagine o sentimento dela. Essa mulher, viúva, ela poderia se conformar com a situação. Ela podia, irmão Márcio, chegar, se assentar na sua casa e poderia se conformar com a situação. Meu marido morreu, os credores vão vir e vão levar os meus 2 filhos. Mas essa mulher não se conforma com a situação. Essa mulher não se conforma, irmãos. Ela vai até o homem de Deus, um homem que tinha uma palavra direcionada por Deus. Um homem de Deus, uma serva de Deus, ele tem palavra de Deus. Eu e você, meus irmãos, nós temos a presença de Deus. E essa presença, ela nos capacita. Essa presença nos orienta. Essa presença, ela fala conosco. Essa presença, ela nos dá direção, irmão Marcos. Essa presença, ela fala comigo e fala com você. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando nós precisamos de uma palavra e encontramos um crente cheio da presença. Um crente cheio da presença, aonde ele chega, ele faz a diferença. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem palavra de esperança. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem direcionamento de Deus. É essa presença que eu e você temos, meus irmãos. É essa presença que nos alegra. É essa presença que nos consola. É essa presença que nos levanta. Aleluia. E essa mulher, ela vai até o profeta Eliseu. E ela diz para ele: Eliseu, o meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que ele tem sido fiel. Agora, eu tenho uma dívida. E os credores vão vir para levar os meus 2 filhos. Eliseu olha para ela e diz: mulher, o que eu posso fazer por ti? Mulher, o que eu
posso fazer por ti, mulher? Aí ele diz, orientado por Deus. Aí ele diz, mulher, o que é que tu tens em casa? Era naço, remia, sergia, remimanchoria. Ô mulher, o que é que tu tens em casa? Ah, Senhor, na minha casa eu não tenho nada, vírgula, senão uma botija de azeite. Para ela parecia nada, parecia um nada, mas daquele nada ia acontecer um milagre. Quem sabe você olha e você diz, eu não tenho nada em casa, o que eu tenho é tão pouco. Mas eu quero te dizer, meu irmão, se você colocar esse pouco nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar. O Senhor pergunta para você, o que é que você tem em casa? O que é que você acha que é tão pouco? E parece que não vai acontecer. Jesus está dizendo, vai acontecer, porque o milagre está nas minhas mãos. É, mulher. Era sóbria. Tu tens um pouquinho de azeite? Então sabe o que você vai fazer? Você vai para a tua casa e você pede vasilhas, e não poucas, para os teus vizinhos. Pede vasilhas e não poucas. Aleluia. E sabe a primeira coisa que eu vejo aqui? A mulher vai, obedece aquilo que o profeta disse para ela. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser abençoado? Obedeça. A primeira coisa, obedeça. Ela não questionou, ela só obedeceu, porque ela sabia que o profeta, ele tinha a palavra vinda de Deus para ela. Ela sabia que através da vida do profeta, ela teria uma palavra direcionada para a sua situação. Ela então obedece, ela vai em todos os seus vizinhos e pede vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Agora imagine comigo, meu irmão e minha irmã, se essa mulher aqui, se ela não tivesse comunhão com os seus vizinhos. Já imagina? Mas ela tinha comunhão porque ela pediu a vasilha para os seus vizinhos. E ela obedece. Ela pega as vasilhas, entra na sua casa. Aleluia. Ela obedece. Ela obedece aquilo que o profeta manda ela fazer. Deus está dizendo para você nesta noite: obedeça aquilo que eu mandei você fazer. Aleluia. Através da sua obediência, vai vir o milagre. Vai vir a providência. Parece que não, mas vai vir. Obedeça a voz do Senhor. O que foi que o Senhor falou
fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Ela entra, chama os seus 2 filhos, e ali ela fecha a porta. Aleluia. E ela pega o azeite, aquilo que ela achou que não era nada, que era tão pouco. Ela pega aquele azeite e começa a derramar aquele azeite sobre aquelas vasilhas. E ela começou a derramar o azeite. Eu fico imaginando aquela mulher, vendo aquele milagre acontecendo ali. Ele derramando o azeite nas vasilhas, foi enchendo uma, foi enchendo 2, foi enchendo, foi enchendo. De repente acabaram-se as vasilhas. E de repente ela diz, meu filho, me dá mais uma vasilha. Ele diz, não tem mais vasilhas. Sabe o que aconteceu? O azeite parou. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita aqui nesta noite. Depois que acaba, ela enche as vasilhas e o azeite para. Sabe o que ela faz? Ela volta lá na casa do profeta, e ela diz, olha, o Senhor me mandou, eu fui lá, emprestei vasilha de todos os meus vizinhos, nós enchemos as vasilhas, se acabaram, e agora? Sabe o que você faz? Você pega, aleluia, aleluia, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e os teus filhos, tu e teus filhos, vive do resto. Sabe o que eu vejo nesse texto? Quando fala assim, ó, fecha a porta sobre tu e teus filhos. Quando fala de fechar a porta, fala sobre intimidade. Intimidade. De buscarmos a Deus. De nos colocarmos diante de Deus. Quando nós nos colocamos diante da presença de Deus, em intimidade, irmãos, nós ouvimos a sua voz. Nós ouvimos a sua orientação. Nós aprendemos com Ele o que devemos e não devemos fazer, porque Ele nos orienta. Aí quem sabe nesta noite você diz assim, mas irmã, eu tenho buscado, eu tenho clamado, eu tenho pedido a Deus, eu tenho feito, eu tenho falado com Ele, há tanto tempo eu estou buscando, há tanto tempo eu estou clamando. Sabe o que Ele está te dizendo? Será que você tem parado um pouquinho para ouvir a voz do Senhor? Nós dobramos os joelhos, falamos com Ele, corremos para lá e para cá, mas não temos tempo de parar e ouvir a sua voz. Quantas vezes a correria do dia a dia, irmãos, nos faz com que nós deixamos, pastor, de ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas vezes Ele quer falar comigo, falar com você, e nós estamos desapercebidos, não sabemos o que fazer, mas hoje Ele está dizendo para nós, ouça a minha voz, tira um tempo para ouvir a minha voz. Tomamos decisões erradas, porque não ouvimos a voz dEle. Saímos fora da direção
que o Senhor faz. O Senhor disse para o profeta Eliseu: é assim que vai ser com essa mulher. E assim foi, ela obedeceu. Quantas vezes precisamos parar um pouco e ouvir a voz do Senhor? Quantas vezes Deus está falando comigo, está falando com você? Quantas vezes Ele quer mais intimidade comigo e com você? Quantas vezes, irmãos? E às vezes situações chegam na nossa vida, sabe para quê? Para nos ensinar, para nos aprendermos a ouvir a voz de Deus, porque Ele é fiel, Ele não falha. Ele quer que você esteja na presença dEle, porque é na presença dEle que você recebe força, que você recebe ânimo, que você recebe, aleluia, autoridade. Coisa linda é um crente cheio do Espírito Santo. Coisa linda é quando você precisa de uma palavra de ânimo, de uma palavra que te levanta. Aí vem um crente cheio do Espírito Santo, usado por Deus, direcionado por Ele, e te dá uma palavra que te levanta. Ah, meu irmão, eu e você temos essa presença. E se nós temos essa presença, nós temos que levar ânimo, nós temos que levar coragem, esperança com as nossas palavras. Porque foi para isso que Ele nos chamou, para fazer a diferença. Quer ser um crente diferente? Seja cheio da presença do Espírito Santo. Porque aonde você passar, as pessoas vão olhar e vão dizer: aquele ali é diferente, aquela ali é diferente, ela tem uma palavra de ânimo, ela tem algo que mexe comigo, é a presença. Aleluia, aleluia. E o milagre aconteceu. O milagre aconteceu na vida daquela viúva. Ela obedeceu e o milagre aconteceu. Aleluia. E sucedeu o quê? Cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ele e o fez saber a um homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus. Esse texto, ele fala a importância da oração, a importância da intimidade com Deus. Aleluia. Fala de um lugar secreto, onde Deus ouve e responde às nossas orações. Em Mateus 6,6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Oculto quer dizer aquilo que nós não vemos. Nós dobramos os nossos joelhos, entramos no quarto, falamos com Ele. Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele sabe aquilo que nós não sabemos, meu irmão. Quando você entra no quarto, há um mistério, meu irmão. Ei, ah, irmão, quando você entra no quarto,
e busca a presença do nosso Deus, essa presença vem, ela nos levanta, ela nos fortalece, ela nos enche, porque ali é o lugar de intimidade com Ele. Aleluia, aleluia. Essa história nos ensina sobre a provisão divina, a multiplicação dos recursos e a importância da fé e confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossível. Para aquela mulher parecia impossível, mas o Senhor, Ele entrou com providência, usando o seu vaso para orientar ela. E o Senhor te orienta hoje. Obedeça aquilo que Deus mandou você fazer. Obedeça. Vai vir providência aí para você. Vai vir providência para você. Vai vir providência para a tua casa, meu irmão. Parece que não, mas vai vir. Deus está trabalhando de uma forma especial. Você não está entendendo, mas Deus está providenciando o milagre. E vai ser do jeito dele. Aranaia sobre Arai. Se coloque de pé nesta noite. Assim como o Senhor fez o milagre da multiplicação na vida daquela viúva, Ele vai fazer na tua, meu irmão. Ele vai fazer na tua. Porque Ele é Deus. Ele ainda cura. Ele ainda ressuscita. Ele ainda faz milagre. Ele ainda prepara. Ele ainda multiplica. Ele ainda faz. Porque Ele é Deus. Sobre Arai. Coloque a tua fé em ação nesta noite. Deus te trouxe aqui para dizer para você: a providência está chegando. Eu sei que o Senhor está falando aqui nesta noite. A providência está chegando. Aleluia. Eu gostaria de orar com você nesta noite. Saia do teu lugar, minha irmã, meu irmão. Eu sei que Deus falou aqui nesta noite. Ei, canchoreva sobre Arácia. E me cama. Ei, a provisão está chegando. Ele me ama.